Ei, mamães! Tudo bem? Bem-vindas a mais um vídeo deste canal. E no vídeo de hoje, gente, eu vou fofocar com vocês, brincadeira. Eu vou contar pra vocês, pra quem me segue lá no Instagram, eu já falei sobre isso. Vou explicar por quê, por causa, motivo, razão e circunstância. Eu moro com a minha sogra. Então vamos lá, gente. Antes de começar, claro, já quero pedir pra você que inscreva-se nesse canal se você não é inscrita, ative as notificações, porque tem vídeo todos os dias, 9h15 da noite. Compartilha esse vídeo, deixa o seu like, vai me ajudar muito o YouTube entender que esse vídeo é relevante. E outra coisa, quando for compartilhar, clica assim em compartilhar, copia o link, manda no grupo do WhatsApp das mães, das amigas, de todo mundo, que eu quero que todas as mamães desse mundo me conheçam e me vejam. Bom? Então vamos lá, gente. Tô tentando deixar de forma mais leve, porque o assunto, pra mim, é um assunto muito... Peraí, tem um monte de formiga aqui, gente, que aparece do nada. Eu acho que foi o mel que eu comi. Matar formiga com água. Tô brincando, sim, porque pra deixar o assunto mais leve, porque eu sei que pra muitas mulheres é um pesadelo quando o assunto é morar com sogra. Eu sei que existe essa rivalidade entre sogra e nora, que não dá certo, que não funciona. Mas eu vim aqui pra poder quebrar isso e te explicar tudinho por que eu moro com ela e como que é o nosso relacionamento. Já dei spoiler de que não é tão ruim assim, né? Vamos lá. Então, vamos começar do começo pra vocês entenderem a história toda, né? De saber como tudo aconteceu. Ano passado, 2021, meu esposo e eu, a gente tinha uma empresa que tava indo bem, tal. Mas infelizmente parou, quebrou, não deu muito certo. E a gente veio, né, empurrando com a barriga, né? E como a gente sabe, foi um ano difícil pra todo mundo, um ano de pandemia, né? Muita gente ficou desempregada e tudo. Então, ficou bem difícil e tal. Eu grávida ali, eu gastei bastante na minha gestação. Aí chegou um momento, né, depois que eu peguei neném e tudo, a gente tava em casa. O meu esposo, ele tinha um projeto de uma nova empresa que ele iria tocar. E o lançamento dessa empresa iria acontecer justamente na semana em que eu iria ganhar neném. A gente achou que eu iria ganhar antes ou depois. Então, tipo assim, acabou marcando ali a data pro lançamento dessa empresa nessa data aí. Só que se eu tivesse ganhado neném, tivesse ido pra casa, como todo mundo vai, não iria interferir meu marido em casa comigo ali. A gente ia conseguir, né, de alguma forma fazer com que acontecesse. Só que, como vocês sabem, foi exatamente nessa semana em que eu tive que ir pra UTI com a neném, né, nós ficamos fora, né, da nossa cidade, né, por 2 semanas, e então acabou atrasando isso, e a empresa nova que a gente criou, ela meio que ficou um pouco de lado por conta disso. E quando a gente retornou, né, em casa, com o neném, tudo, uma nova rotina, né, tudo muito diferente, tudo muito novo. E a ideia estava ali para poder ser gerada, né, a empresa nova acontecer, mas a gente estava numa loucura ali e tudo. E o que aconteceu? Nesse meio tempo, gente, assim como todo mundo, vou falar desse assunto, eu sei que eu não sou a única que passo por isso, temos assim despesas, dívidas, né, coisas que ficam atrás da gente, nos assombrando. Então a gente chegou numa situação em que a gente estava preocupado em resolver algumas pendências, algumas dívidas, né, alguns problemas e tudo, e também querendo ter espaço para poder pôr em prática o nosso projeto, a nossa empresa, para que ela funcionasse de fato, para que a gente pudesse captar clientes, enfim, tal. E acontece que, com a preocupação, né, com a vontade de resolver logo tudo, a nossa mente meio que fica bloqueada, né, para poder fazer algo, né. E aí a gente foi tentando resolver. A gente chegou a um ponto em que a gente estava muito esgotado, né? Criança em casa, coisa que não tinha antes, problemas para resolver, né? Enfim, um monte de coisa. E a gente não estava tendo aquele espaço, digamos assim, não conseguia respirar, né? Para conseguir de fato investir tempo e dinheiro na empresa. E aí foi que conversando aqui, conversa de lá e tal, a gente chegou à conclusão de que seria melhor pra gente se a gente saísse do aluguel onde a gente estava e fosse morar com a mãe dele, porque não iria pagar aluguel, as contas são um pouco mais baratas do que na cidade onde a gente morava e tudo, e também porque ela morava sozinha, então a gente não queria que ela ficasse sozinha, e ela também não, ela sempre falava isso com a gente, pra gente morar com ela e tudo e tal. Então, digamos que juntamos o útil ao agradável ali, né, naquele momento. E aí quando a gente falou com ela, ela simplesmente
saltou de alegria, gostou muito da ideia. Falou que era algo que ela tava querendo muito, que ela desejava, que ela tava até orando pra isso acontecer e tal. E aí, na mesma semana que a gente conversou com ela, a gente trouxe as coisas. Foi um Deus nos acuda, a gente tem noção, porque a gente não trouxe tudo de imediato, a gente trouxe só algumas coisinhas, algumas roupinhas, não tinha os móveis, a neném, nada. A neném teve que dormir na banheira dela por alguns dias, até a gente conseguir trazer o berço, de desmontar, trazer nossa cama, tudo. Então, assim, foram dias que poderiam ser dias de dores, mas não foram tanto assim, né? A gente tentou levar da melhor forma possível. E aí, com isso, a gente sentiu que o peso baixou, né? Saiu um pouco das nossas costas, né? Porque a gente estava muito tenso, muito preocupado, querendo resolver um monte de coisa e não estava conseguindo respirar. E graças a Deus, a gente ainda está resolvendo coisas, óbvio, né? Tem pouco tempo que a gente tá aqui, mas tá conseguindo, né? Aos poucos aí a gente vai resolvendo tudo. Mas a gente já conseguiu fazer com que a empresa funcionasse, já temos clientes, graças a Deus, tá rodando aí, estão na luta aí todos os dias e tal. E assim, foi algo muito bom pra nós, tanto pra nós quanto pra ela, porque eu também voltei a trabalhar, voltei a fazer algumas coisas, voltei a gravar vídeos, né? Então a neném, ela tem com quem, tem quem fique com ela, né? No caso, agora mesmo, a minha sogra tá com a neném ali, já cuido dela, da mamadeira, da banho, da tudo, troca a fralda. Então eu não preciso me preocupar com tem que sair, às vezes, rapidinho em algum lugar. E meu esposo, ela fica com a neném, né? E é uma coisa que ela gosta muito, né? Porque é a primeira neta e tudo e tal. Então, assim, foi algo que uma mão lavou a outra, né? Uma mão ajudou a outra. Ela tem a companhia que ela gosta, ela não gosta de ficar sozinha. Minha sogra é uma pessoa muito alegre, muito alta astral, muito divertida. Vou trazer ela aqui no canal pra vocês conhecerem ela, vocês verem como é que ela é. E então ela não gosta de casa vazia, ela não gosta de ficar sozinha. E aí a gente viu que seria viu essa possibilidade de estar aqui e simplesmente viemos pra cá e tudo, e tem dado muito, muito certo. E agora eu vou falar sério. Como que eu me senti com relação a isso? Como foi que eu recebi a notícia? Por que eu falo de mim? Porque meu esposo, apesar de tudo, é filho, né? Então fica um pouco mais fácil pro filho, né? Que é da família, que é do sangue, do que pra quem é de fora, né? Inicialmente eu não queria. Quando ele falou dessa possibilidade, eu não queria de jeito nenhum. Falei que não aceitava, não era isso que eu queria e tal. Porque tem aquela coisa, né, gente? Tá na nossa casa, mesmo sendo aluguel, era o meu canto, era o meu ninho ali. Então eu tava sentindo que eu tava perdendo algo, que eu tava perdendo domínio sobre as coisas, eu tava perdendo a minha estrutura, a minha base. Foi essa sensação que eu tive no primeiro momento, né? Tanto que eu tive uma crise de ansiedade, assim, muito, muito forte por conta disso, por não querer aceitar essa possibilidade, por achar que isso seria o fim pra mim, isso seria o fundo do meu poço, e que Deus não que Deus poderia prover uma outra coisa, uma outra forma e tal. Comecei a questionar e tudo, mas até a gente entender o que Deus quer, a gente, né, paga de doido. Então, assim, quando a gente conversou a primeira vez, eu tive uma crise muito grande. Quando eu vim pra cá, foi bem legal, foi bom, mas tinha dias em que eu surtava internamente porque eu não queria que ninguém soubesse. Então eu chorava sozinha nos cantos. Eu tinha umas crises de ansiedade, eu fazia, me retirava, ia pra um canto, orava e tudo, falava com Deus, tal, pra poder me acalmar. Mas isso foi bem no começo, foram alguns dias assim, até eu começar a aceitar e entender o processo. A criança tá chorando. Então acalmar ela lá. Até eu entender o que estava acontecendo, né? Até eu realmente entender que as coisas acontecem na nossa vida, a gente tem que saber como encarar, como enxergar, como receber. Porque tudo que às vezes parece que é um fracasso, às vezes parece que é o fim do mundo, na verdade é um caminho se abrindo, é uma porta se abrindo, é Deus fazendo coisas na sua vida. E eu tenho visto assim, eu pelo menos tenho crescido, né? Tenho avançado na minha vida devagar, mas tenho saído do lugar. Eu não teria saído, eu acho que eu não iria sair do lugar se eu estivesse onde eu estava. Como que eu posso dizer? Se mover, sabe? Eu saí de onde eu estava, fui jogada para um outro canto, e tive que aprender a viver de uma forma que eu não queria, que eu dizia que jamais iria viver assim, que eu jamais iria morar, né, com sogra e tudo. Eu falava que isso nunca na minha vida.
e eu imaginava mil e uma coisas horríveis, quando na verdade eu entendi que o lugar, ele é o que você é, entende? Se você é uma pessoa ríspida, se você é uma pessoa grossa, se você é uma pessoa ingrata, o lugar vai ser um lugar ruim. Então cabe você transformar o lugar. Então eu decidi ser uma pessoa um pouco mais tolerável, mais aceitável. Não que eu precisasse me esforçar tanto, porque, gente, a minha sogra, ela é simplesmente uma pessoa incrível, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa muito fácil de lidar. Ela é uma pessoa que é muito alto astral, como eu já falei com vocês, ela é muito animada, empolgada com as coisas. Então, assim, ela respeita muito essa questão, quando ela entende que nós, eu e o Hugo, somos os pais da neném, então ela não interfere ali na educação, na criação e tudo. Ela não interfere no nosso relacionamento como casal, às vezes quando a gente se desentende um pouco ali e tal, ela não. Ela nunca fez isso, nem no namoro, ela nunca chegou a querer se meter, querer se envolver, porque ela sempre entendeu que ela tem o lugar dela, ela sabe a hora que ela pode entrar ou não e tudo. Então eu não tenho muitos problemas com ela com relação a isso. E fora que a gente já construiu esse relacionamento há muito tempo atrás, quando eu trabalhava com meu esposo, a gente era só colega de trabalho. A gente era. Eu comprava com ela produtos de cosmético e tudo, então eu era cliente dela, então a gente já cultivou essa amizade, né, desde lá de trás e vem construindo, né, e hoje a gente passa horas conversando, trocando ideias e tudo, e tem sido muito, muito, muito legal. Então, assim, é uma experiência. Eu não sei se eu digo que é uma experiência, né? Assim, é uma coisa que vai passar. Eu acredito que fincarei minhas raízes aqui, talvez, ou talvez não, porque uma coisa que eu decidi na minha vida é não mais dizer o que vai ser. Eu desejo as coisas, mas eu entrego nas mãos de Deus e deixo que Ele conduza, deixo que Ele direcione, porque várias vezes eu bati o pé falando que é uma coisa e Deus vai e me deu uma rasteira. Me mostrou que é outra, né? E graças a Deus que Deus sempre interfere assim nas minhas ideias, nas minhas loucuras, porque eu acho que se tudo acontecesse do jeito que eu quisesse, se tudo acontecesse da forma que eu desejasse, da forma que eu sempre quis que fosse, assim, do meu jeitinho, com certeza eu seria uma pessoa insuportável, uma pessoa ingrata, uma pessoa muito grossa, uma pessoa difícil de lidar. Porque quando eu passei por essa situação de mudar, quando eu passei por outras situações, assim, vocês não têm noção das coisas que eu já passei, foram situações em que eu tive que ceder. Foram situações em que eu não sabia que eu era da forma que eu descobri. Teve situações que eu quis agir de uma forma e eu falei, caramba, eu sou esse tipo de pessoa. É esse tipo de pessoa que eu sou. Então tinham coisas tóxicas ali dentro de mim que precisavam ser removidas. E eu sempre falei com Deus que eu queria mudar, que eu queria que tirasse de mim coisas que não fossem boas. E Deus, ele não vem e arranca assim. Ele te coloca em situações para você enxergar. Quando você passa por situações difíceis, pode ter certeza que aquela situação é um espelho que Deus coloca na sua vida para você se enxergar, ver quem você é de verdade, ver o que de fato você faz, para você decidir. E aí, você vai realmente ser essa pessoa que você está sendo ou você vai mudar? E então as situações todas fizeram isso comigo e eu sou muito, muito, muito grata a Deus por ter feito isso comigo, por fazer isso comigo sempre. E, gente, depois que eu entendi que tudo e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, de fato cooperam, sabe, as coisas mais perrengues da vida, eu aprendi muito, muito, muito a aceitar os perrengues, porque é nos perrengues da vida que eu aprendo tanta coisa, que eu descubro tanta coisa, que eu desenvolvo tanta coisa, que não tem como ser grata e deixar de ser grata a Deus por isso. Então é isso, gente. Essa foi um pouco do que aconteceu, pra vocês entenderem melhor a história. Tô bem, tô gostando demais dessa nova fase na minha vida que Deus tem feito comigo. E é isso, foi muito bom compartilhar com vocês. Comenta aqui embaixo o que você achou disso, como é que é, se já passou por isso, por algo parecido, a sua experiência foi boa ou não. Eu quero muito saber, tá bom? Então, um super beijo. Não esquece de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo, ativar as notificações, porque tem vídeo que todos os dias 9h15 da noite, tá bom? Beijo, até mais.